Olá e sejam muito bem-vindos, ouvintes. Você está no High Talk Podcast. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que vem chamando cada vez mais atenção no mundo inteiro, inclusive aqui na Tailândia, o Shensex. Esse assunto está se tornando uma questão social séria, que as pessoas têm comentado cada vez mais, e não é por acaso. O impacto dele vai muito além do que a maioria imagina. Então se prepare para uma conversa que vai abrir seus olhos para o que realmente está em jogo. Por conta da quantidade de conteúdo, o título desta série é Além do Prazer, os perigos ocultos do sexo químico. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Shensex, lido a respeito ou até conversado sobre isso. Alguns de vocês podem até ter tido experiências pessoais. Mas hoje, vamos muito além da superfície, vamos falar de riscos e verdades que quase nunca são discutidos. Esta é a versão em português brasileiro do meu podcast, baseada no conteúdo do episódio 17 em tailandês e do episódio 18 em inglês. No episódio de hoje, além do prazer, os perigos ocultos do sexo químico, parte 1, vamos falar sobre 1. Compreendendo as substâncias usadas no Shensex. Vou apresentar o conceito de Shensex e explicar mais a fundo o que ele realmente envolve. 2. Substâncias e drogas usadas no Shensex. Vamos explorar as diferentes substâncias e drogas usadas no Shensex, com exemplos, formas de uso, efeitos, limitações e situação legal. Então, bora começar e descobrir juntos os perigos ocultos que estão por trás do Shensex, indo muito além do que se vê na superfície. 1. Compreendendo as substâncias usadas no Shensex. Shensex, abreviação de sexo químico, refere-se a atividades sexuais nas quais substâncias químicas ou drogas são utilizadas para estimular o desejo sexual ou aumentar a capacidade e o prazer durante a experiência. O termo químico se refere a substâncias ou compostos, enquanto o sexo se refere à relação sexual. Portanto, o Shensex envolve ter relações sexuais sob o efeito de drogas, com o objetivo de intensificar o prazer ou prolongar o encontro. Objetivos de quem pratica Shensex: aumentar a confiança durante o sexo, reduzir a timidez ou a ansiedade, melhorar a resistência e o prazer sexual, prolongar a duração das atividades sexuais. O Shensex é frequentemente associado à comunidade LGBT, especialmente entre homens que fazem sexo com homens, HSH. No entanto, não se limita a esse grupo, nem deve ser estigmatizado como algo exclusivo dele. Na verdade, o Shensex pode ser observado em vários contextos sociais, especialmente em festas sexuais ou atividades em grupo. Algo particularmente interessante é que o Shensex não é motivado apenas pelo desejo sexual. Ele também está profundamente relacionado a necessidades emocionais, como solidão, estresse, insegurança, ansiedade ou estigmatização social. 2. Substâncias e drogas usadas no Shensex. Existem várias substâncias comumente utilizadas no Shensex, cada uma afetando o corpo e a mente de formas diferentes. A seguir, alguns exemplos. 1. Metanfetamina. Nome completo: cloridrato de metanfetamina. Nomes comuns: meth, crystal, crystal meth, tina, ice, shabu, yaba, etc. Aparência: cristais transparentes, semelhantes a vidro. Sem cheiro e incolor. Solúvel em água. Propriedades: potente estimulante do sistema nervoso central. Aumenta os níveis de dopamina no cérebro. Estimula o estado de alerta, a confiança e o desejo sexual. Formas de uso: fumada com cachimbo de vidro ou equipamento especializado. Injetada na corrente sanguínea após dissolução em água. Aspirada em pó pelo nariz, ocasionalmente ingerida misturada em bebidas, não comum. Colocada sob a língua para absorção rápida. Frequentemente usada em atividades sexuais para aumentar o estado de alerta. Efeitos: aumento de energia e atenção. Intensificação do desejo sexual. Redução da fadiga e da fome. Efeitos colaterais: batimento cardíaco acelerado, pressão alta. Insônia, ansiedade. Pode causar alucinações ou paranoia. Limitações de uso:
Alto risco de dependência grave. Não deve ser usada com outros estimulantes. Uso excessivo pode causar danos cerebrais permanentes. Uso médico. Às vezes prescrita para TAA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e obesidade. Deve ser utilizada apenas sob supervisão médica rigorosa. Status legal: Sudeste Asiático. Tailândia: ilegal. Classificada como droga controlada de classe 1, com penas severas para posse, produção e tráfico. Mianmar: ilegal. Penas severas para posse e tráfico. Camboja: ilegal. Classificada como droga perigosa. Laos: ilegal. Leis rigorosas de controle de drogas. Vietnã: ilegal. Penas severas para posse e tráfico. Malásia: ilegal. Tráfico pode resultar em pena de morte. Indonésia: ilegal. Tráfico de drogas punível com pena de morte. Filipinas: ilegal. Posse e tráfico acarretam longas penas de prisão. Brunei: ilegal. Tráfico pode ser punido com pena de morte. Timor-Leste: ilegal. Regida por convenções da ONU. Singapura: ilegal. Tráfico de metanfetamina é punível com pena de morte. Leste Asiático e Oriente Médio. China: ilegal. Classificada como narcótico categoria I, Taiwan: ilegal. Penas severas sob a Lei de Prevenção de Perigos por Narcóticos. Hong Kong: legal apenas para uso médico ou de pesquisa, caso contrário, ilegal. Coreia do Sul: ilegal. Classificada como substância psicotrópica. Japão: ilegal. Regulada pela Lei de Controle de Estimulantes. Rússia: ilegal. Classificada como droga narcótica. Emirados Árabes Unidos: ilegal. Política de tolerância zero, com longas penas de prisão. Catar: ilegal. Leis antidrogas rigorosas. Arábia Saudita: ilegal. Tráfico pode ser punido com pena de morte. Iraque: ilegal. Regida por leis antinarcóticos. Israel: ilegal. Regulada pela Portaria de Drogas Perigosas. Maldivas: ilegal. Posse e tráfico criminalizados. Butão: ilegal. Regida pela Lei de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas de 2018, com controle rigoroso. Sul da Ásia e Oceania. Austrália, controlada sob o anexo 8, ilegal sem receita. Índia, ilegal. Listada na Lei de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas. Sri Lanka, ilegal. Penas severas para posse e tráfico. Omã, ilegal. Posse e tráfico acarretam multas e prisão. Paquistão, ilegal. Tráfico e produção altamente penalizados. Mongólia, ilegal. Regida por leis de controle de narcóticos. Quirguistão, ilegal. Penalidades para posse e tráfico. Jordânia, ilegal. Sujeita a leis rigorosas de drogas. Europa. Alemanha, ilegal. Classificada pela Lei de Narcóticos. França, ilegal. Regulada pela Lei de Saúde Pública. Portugal, descriminalizada para uso pessoal, tráfico permanece ilegal. Espanha, descriminalizada para uso privado, posse em público é multada. Suíça, ilegal. Posse pode resultar em multas, tráfico é criminalizado. Reino Unido, ilegal. Classificada como droga classe A, posse punível com até 7 anos de prisão, tráfico com prisão perpétua. Itália, ilegal. Listada na tabela I, tráfico punível com 6 a 20 anos de prisão. Noruega, ilegal. Posse e tráfico criminalizados, mas pessoas com dependência podem ser encaminhadas para tratamento. Américas. México, descriminalizada para uso pessoal, até 40 mg, tráfico permanece ilegal. Colômbia, descriminalizada para uso pessoal, tráfico e produção permanecem ilegais. Brasil, ilegal. Posse pode não ser processada, mas tráfico acarreta até 15 anos de prisão.
Estados Unidos, classificada como substância controlada de classe 2º. Legal apenas por prescrição, ex-disoxin, para uso médico limitado. África. Egito, ilegal. Uso de metanfetamina associado a crimes violentos. Etiópia, ilegal. Criminalizada pelas leis nacionais de controle de drogas. Líbia, ilegal. Abrangida pelas leis gerais de proibição de drogas. Marrocos, ilegal. Posse punível com 2 meses a 1 ano de prisão. Zimbábue, recentemente classificada como droga perigosa em 2024, agora processada sob nova legislação. Nações Unidas, ONU. A metanfetamina é classificada como substância de classe 2º sob a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971. O controle internacional inclui regulamentação rigorosa da fabricação, comércio e posse. 2-GBL. Nome completo: gama-butirolactona. Nomes comuns: GBL, Cleaner, removedor de tinta, etc. Aparência: líquido transparente, incolor e sem odor. Solúvel em água. Propriedades: precursor do GHB quando metabolizado no corpo. Atua como depressor, semelhante ao álcool. Produz relaxamento e reduz inibições. Formas de uso: gotejado em bebidas. Ingerido diretamente com conta-gotas. Usado antes de atividades sexuais para intensificar sensações. Misturado com outras substâncias, altamente arriscado. Combinado com GHB, transforma-se em GHB no corpo. Medição precisa é crucial para evitar overdose. Efeitos: euforia, relaxamento. Aumento do desejo sexual. Sensação de intoxicação. Efeitos colaterais: náusea, vômito. Respiração lenta, pressão arterial baixa. Risco de perda de consciência em caso de overdose. Risco de morte quando combinado com álcool. Limitações de uso: faixa segura de dosagem é extremamente estreita. Difícil controlar a quantidade consumida. Alto risco de agressão sexual em determinadas situações. Alto risco de envolvimento em crimes de abuso sexual. Uso médico: sem uso médico direto. Utilizado como precursor na produção de GHB. Status legal: Sudeste Asiático. Tailândia, classificada como substância controlada pela Lei de Substâncias Perigosas, uso recreativo é ilegal. Mianmar, provavelmente ilegal, já que o GBL é comumente usado como precursor de drogas ilegais. Camboja, regulamentado e controlado, uso recreativo ilegal. Laos, controlado pelas leis de drogas, ilegal para uso não médico. Vietnã, provavelmente ilegal, dada a regulamentação nos países vizinhos. Malásia, controlado pela Lei de Drogas Perigosas, uso recreativo ilegal. Indonésia, classificado como substância controlada, uso recreativo ilegal. Filipinas, controlado e ilegal para o uso recreativo. Brunei, controlado pelas leis de entorpecentes, uso recreativo ilegal. Timor-Leste, provavelmente ilegal, regido por convenções internacionais. Singapura, classificado como substância controlada, uso recreativo ilegal. Leste Asiático e Oriente Médio. China, regulamentado como precursor químico, uso recreativo ilegal. Taiwan, ilegal, classificado como substância controlada. Hong Kong, controlado pelas regulamentações de drogas perigosas, uso recreativo ilegal. Coreia do Sul, ilegal, classificado como substância psicotrópica. Japão, ilegal, regulamentado sob as leis de controle de estimulantes. Rússia, substância controlada, uso recreativo ilegal. Emirados Árabes Unidos, ilegal, posse ou tráfico resultam em penas severas. Catar, classificado como substância controlada, uso recreativo ilegal. Arábia Saudita, ilegal, tráfico pode resultar em penas severas. Iraque, ilegal, sujeito às leis de entorpecentes. Israel, regulamentado como substância controlada, uso não médico ilegal. Maldivas, ilegal,
posse e tráfico criminalizados. Butão, ilegal, controlado pelas leis de entorpecentes. Sul da Ásia e Oceania. Austrália, classificado como substância controlada no anexo 4 ou anexo 8, ilegal sem prescrição. Índia, controlado e ilegal para uso não médico. Sri Lanka, ilegal, regulamentado pelas leis de entorpecentes. Omã, ilegal sob leis de controle de drogas. Paquistão, ilegal, classificado como precursor químico controlado. Mongólia, ilegal, regulamentado sob leis de controle de entorpecentes. Quirguistão, controlado e ilegal para uso recreativo. Jordânia, ilegal, classificado sob a lei de substâncias controladas. Europa. Alemanha, classificado como substância controlada, uso recreativo ilegal. França, substância controlada, uso não médico ilegal. Portugal, controlado, uso recreativo ilegal, posse pessoal descriminalizada. Espanha, controlado, uso recreativo ilegal, posse pode resultar em multa. Suíça, ilegal, posse ou tráfico resultam em penalidades criminais. Reino Unido, controlado pela lei de substâncias psicoativas, uso recreativo ilegal. Itália, ilegal, regido pelas leis de entorpecentes. Noruega, classificado como substância controlada, uso não médico ilegal. Américas, México, ilegal, regulamentado como precursor químico. Colômbia, controlado pelas leis de entorpecentes, uso recreativo ilegal. Brasil, regulamentado pela lei de substâncias controladas, uso não médico ilegal. Estados Unidos, classificado como substância controlada, uso recreativo ilegal, regulamentado como precursor químico pela lei de substâncias controladas. África. Egito, ilegal, sujeito às leis de entorpecentes. Etiópia, ilegal, controlado sob leis de drogas. Líbia, ilegal sob leis gerais de proibição de drogas. Marrocos, ilegal, posse pode resultar em prisão de 2 meses a 1 ano. Zimbábue, recentemente classificado como droga perigosa, agora processado sob novas leis. Nações Unidas, ONU. Classificado sob convenções internacionais de controle de drogas como substância controlada, uso recreativo ilegal em todo o mundo. 3-GHB. Nome completo: ácido gama-hidroxibutírico. Nomes comuns: GHB, G, êxtase líquido, Georgia Homeboy, etc. Aparência: líquido transparente, incolor. Leve odor químico. Solúvel em água. Sabor salgado ou amargo. Propriedades: depressor semelhante ao álcool. Induz relaxamento e reduz inibições. Intensifica a sensibilidade sexual e as sensações táteis. Formas de uso: gotejado em bebidas. Ingerido diretamente com conta-gotas. Usado antes ou durante o sexo. Misturado com outras substâncias, não recomendado. Combinado com GBL, efeitos semelhantes. Dosagem precisa é essencial para evitar overdose. Efeitos: euforia, relaxamento. Aumento do desejo sexual. Intoxicação. Efeitos colaterais: tontura, náusea. Respiração lenta, pressão arterial baixa. Risco de sono profundo ou inconsciência em caso de overdose. Limitações de uso: faixa de dosagem segura extremamente estreita. Risco de morte quando combinado com álcool ou outros depressores. Alto risco de envolvimento em crimes de abuso sexual. Pode levar a forte dependência e sintomas graves de abstinência. Uso médico: utilizado para tratar narcolepsia, distúrbio crônico do sono, em alguns países. Requer supervisão médica rigorosa. Status legal: Sudeste Asiático. Tailândia, classificado como substância psicotrópica de classe 1, uso recreativo ilegal. Penas severas para posse, tráfico ou produção. Mianmar, ilegal sob leis de entorpecentes. Penas severas para posse ou tráfico. Camboja, ilegal,
classificado como substância psicotrópica proibida. Laos, ilegal, proibido pelas leis de controle de drogas. Vietnã, ilegal, tráfico resulta em longas penas de prisão. Malásia, controlado pela lei de drogas perigosas, penas severas para tráfico. Indonésia, ilegal, classificado como substância psicotrópica. Filipinas, ilegal, penas incluem longos períodos de prisão. Brunei, ilegal, tráfico pode resultar na pena de morte. Timor-Leste, provavelmente legal sob convenções da ONU. Singapura, ilegal, penas incluem prisão e chicotadas. Leste Asiático e Oriente Médio. China, controlado sob leis de substâncias psicotrópicas, ilegal sem autorização. Taiwan, ilegal sob regulamentos de controle de entorpecentes. Hong Kong, controlado pela ordenança de drogas perigosas. Coreia do Sul, ilegal, classificado como substância psicotrópica. Japão, ilegal, sob a lei de controle de narcóticos e psicofármacos. Rússia, ilegal, regulado como droga psicotrópica. Emirados Árabes Unidos, ilegal, penas severas aplicáveis. Catar, ilegal, sob leis rígidas de controle de drogas. Arábia Saudita, ilegal, tráfico punível com a pena de morte. Iraque, ilegal, sob leis de entorpecentes. Israel, ilegal, regulado pela ordenança de drogas perigosas. Maldivas, ilegal, tráfico e posse proibidos. Butão, ilegal, classificado sob leis de entorpecentes. Sul da Ásia e Oceania, Austrália, classificado como substância proibida de classe 9. Índia, ilegal sob a lei de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Sri Lanka, ilegal, penas severas para tráfico. Omã, ilegal, posse e tráfico criminalizados. Paquistão, ilegal, sob leis de entorpecentes. Mongólia, ilegal, classificado sob leis de entorpecentes. Quirguistão, ilegal, sob leis de entorpecentes. Jordânia, ilegal, sob leis de substâncias controladas. Europa. Alemanha, ilegal, controlado pela lei de entorpecentes. França, ilegal, classificado sob leis de saúde pública. Portugal, ilegal, tráfico proibido, uso pessoal restrito. Espanha, ilegal, posse pode resultar em multa ou prisão. Suíça, ilegal, sob leis de entorpecentes. Reino Unido, classificado como droga de classe C, ilegal fornecer ou produzir sem licença. Itália, ilegal, sob leis de entorpecentes. Noruega, ilegal, sob leis de substâncias controladas. Américas. México, ilegal, sob lei federal de entorpecentes. Colômbia, ilegal, tráfico proibido. Brasil, ilegal, controlado sob leis de entorpecentes. Estados Unidos, substância controlada de classe I, ilegal para todos os usos não médicos. África. Egito, ilegal, sob leis de entorpecentes. Etiópia, ilegal, sob leis de controle de drogas. Líbia, ilegal, parte das leis gerais de proibição de drogas. Marrocos, ilegal, sob leis de entorpecentes. Zimbábue, ilegal, sob leis de substâncias controladas. Nações Unidas, ONU, listado no anexo 4º da Convenção de 1971 sobre substâncias psicotrópicas. GBL e GHB compartilham muitas semelhanças, mas o GBL é mais potente e age mais rapidamente do que o GHB, tornando-o mais suscetível a causar overdose. É fundamental ter extremo cuidado ao medir a dosagem. 4-cetamina. Nome completo: cloridrato de cetamina. Nomes comuns: K, Special K, Cat Valium, Jet K, Kit Kat, K-Roll, Munrox, etc. Aparência: pó branco. Líquido transparente. Odor suave. Solúvel em água. Disponível em cápsulas ou como spray nasal, Spravato. Propriedades: anestésico de ação rápida. Atua como depressor e provoca dissociação. Usada no chemsex para intensificar sensações sexuais e reduzir a dor.
Formas de uso: aspirada como pó, injetada nos músculos ou veias, ingerida misturada em bebidas, usada antes ou durante atividades sexuais, combinada com outras substâncias, como metanfetamina. Efeitos: dissociação, sensação de estar desconectado da realidade, euforia e ausência de dor. Pode causar o chamado CAR, estado de inconsciência com consciência parcial. Efeitos colaterais: perda de memória de curto prazo, taquicardia e pressão arterial elevada, possibilidade de alucinações ou paranoia. Limitações de uso: risco de overdose e inconsciência, potencial de dependência. Uso combinado com outras substâncias aumenta o risco de morte. Uso médico: anestésico em medicina veterinária e humana. Tratamento de depressão resistente, sob rigorosa supervisão médica. Status legal: Sudeste Asiático, Tailândia. Droga controlada de classe 2, ilegal para uso recreativo, permitida apenas para fins médicos e veterinários. Mianmar, ilegal sem autorização médica. Camboja, ilegal, regida por leis de controle de drogas. Laos, ilegal para uso recreativo, uso médico regulamentado. Vietnã, ilegal para uso recreativo. Malásia, controlada sob a lei de drogas perigosas. Indonésia, ilegal, uso médico permitido. Filipinas, ilegal para uso recreativo. Brunei, ilegal, sob leis de entorpecentes. Timor-Leste, provavelmente controlada segundo convenções da ONU. Singapura, controlada, uso médico permitido mediante licença. Leste Asiático e Oriente Médio, China, controlada como substância psicotrópica categoria I. Taiwan, controlada pela Lei de Prevenção de Perigos de Entorpecentes. Hong Kong, controlada pela Portaria de Drogas Perigosas. Coreia do Sul, controlada por Lei de Entorpecentes. Japão, controlada pela Lei de Entorpecentes e Psicótropos. Rússia, controlada como droga psicotrópica. Emirados Árabes Unidos, proibida sem licença médica. Catar, controlada por leis antidrogas. Arábia Saudita, controlada, uso recreativo proibido. Iraque, controlada, uso médico regulamentado. Israel, controlada pela Portaria de Drogas Perigosas. Maldivas, ilegal sem autorização médica. Butão, ilegal sem licença. Sul da Ásia e Oceania, Austrália, controlada sob a lista 8, uso médico permitido. Índia, controlada, uso médico permitido. Sri Lanka, ilegal para uso recreativo. Omã, controlada, uso médico mediante licença. Paquistão, controlada por leis de entorpecentes. Mongólia, controlada como substância psicotrópica. Quirguistão, controlada, ilegal sem licença. Jordânia, controlada, uso médico regulamentado. Europa, Alemanha, controlada por lei de entorpecentes, uso médico permitido. França, controlada, uso médico permitido. Portugal, controlada, uso médico mediante licença. Espanha, controlada, uso médico permitido. Suíça, controlada por lei de entorpecentes. Reino Unido, classificada como classe B, uso médico licenciado. Itália, controlada por lei de entorpecentes. Noruega, controlada, uso médico permitido. Américas, México, controlada, uso médico regulamentado. Colômbia, controlada por lei de entorpecentes. Brasil, controlada, uso médico permitido. Estados Unidos, substância controlada da lista terceira, uso médico permitido. África, Egito, controlada por leis de entorpecentes. Etiópia, controlada por leis de drogas. Líbia, controlada, uso médico regulamentado. Marrocos, controlada por leis de entorpecentes. Zimbábue, controlada, uso médico regulamentado. Nações Unidas, ONU, a cetamina não é listada nas convenções da ONU, mas é controlada nacionalmente por muitos países. 5. Cocaína. Nome completo: cloridrato de cocaína. Nomes comuns: coque, blow, snow,
flake, nose candy, etc. Aparência: pó branco. Solúvel em água. Propriedades: estimulante de ação rápida. Inibe a recaptação de neurotransmissores como dopamina, serotonina e norepinefrina. Possui propriedades anestésicas locais. Formas de uso: aspirada como pó. Injetada nas veias após dissolução em água. Fumada na forma de crack. Aplicada topicamente em ambientes médicos como anestésico local. Efeitos: aumento do estado de alerta e da confiança. Intensificação do desejo sexual. Comportamento impulsivo, batimentos cardíacos acelerados, pupilas dilatadas. Efeitos colaterais: batimentos cardíacos irregulares, pressão arterial elevada. Alucinações. Limitações de uso: alto risco de dependência. Não deve ser misturada com álcool, pode causar efeitos fatais como a formação de cocaetileno. Não há antídoto específico para overdose. Uso médico: utilizada como anestésico local em ouvidos, nariz e garganta. Pode ser usada em certos tipos de cirurgias, como rinoplastia. Uso médico raro atualmente devido aos riscos envolvidos. Status legal: Sudeste Asiático, Tailândia, droga controlada de classe 2, ilegal, exceto para uso médico e pesquisa autorizados. Mianmar, ilegal, sob leis de entorpecentes. Camboja, ilegal, sob leis de controle de drogas. Laos, ilegal, sob leis de controle de entorpecentes. Vietnã, ilegal, penas severas para tráfico. Malásia, controlada pela lei de drogas perigosas, tráfico punível com pena de morte. Indonésia, ilegal, tráfico punível com pena de morte. Filipinas, ilegal, penas severas aplicadas. Brunei, ilegal, sob leis de entorpecentes. Timor-Leste, ilegal, sob convenções da ONU. Singapura, ilegal, tráfico punível com pena de morte. Leste Asiático e Oriente Médio, China, ilegal, controlada sob leis de entorpecentes. Taiwan, ilegal, sob regulamentos de entorpecentes. Hong Kong, ilegal, sob a portaria de drogas perigosas. Coreia do Sul, ilegal, sob leis de entorpecentes. Japão, ilegal, sob leis de controle de entorpecentes. Rússia, ilegal, sob leis de entorpecentes. Emirados Árabes Unidos, estritamente proibida. Catar, ilegal, sob leis antidrogas. Arábia Saudita, ilegal, tráfico punível com pena de morte. Iraque, ilegal, sob leis de entorpecentes. Israel, ilegal, sob portaria de drogas perigosas. Maldivas, ilegal, tráfico criminalizado. Butão, ilegal, sob leis de entorpecentes. Sul da Ásia e Oceania, Austrália, controlada sob a lista 8, uso médico permitido. Índia, ilegal, sob leis de entorpecentes. Sri Lanka, ilegal, sob leis de drogas perigosas. Omã, ilegal, sob leis de entorpecentes. Paquistão, ilegal, sob leis de controle de entorpecentes. Mongólia, ilegal, sob leis de entorpecentes. Quirguistão, ilegal, sob leis de entorpecentes. Jordânia, ilegal, sob leis de substâncias controladas. Europa, Alemanha, controlada sob leis de entorpecentes. França, controlada sob leis de saúde pública. Portugal, descriminalizada para uso pessoal, tráfico ilegal. Espanha, descriminalizada para uso pessoal, tráfico ilegal. Suíça, controlada sob leis de entorpecentes. Reino Unido, droga controlada classe A, penas severas para posse e tráfico. Itália, controlada sob leis de entorpecentes. Noruega, controlada sob leis de entorpecentes. Américas, México, descriminalizada em pequenas quantidades, tráfico ilegal. Colômbia, descriminalizada para uso pessoal, tráfico ilegal. Brasil, controlada sob leis de entorpecentes. Estados Unidos, substância controlada da lista 2ª, uso médico permitido. África, Egito, ilegal, sob leis de entorpecentes. Etiópia,
ilegal, sob leis de controle de drogas. Líbia, ilegal, sob proibição geral de drogas. Marrocos, ilegal, sob leis de entorpecentes. Zimbábue, ilegal, sob leis de substâncias controladas. Nações Unidas, ONU. A cocaína está listada no anexo 1º da Convenção Única de 1961 sobre entorpecentes. 6. MDMA. Nome completo: 3,4-metilenodioximenta. Nomes comuns: MDMA, êxtase, mole, love drug, etc. Aparência: comprimidos multicoloridos ou pó branco. Alguns comprimidos têm símbolos ou logotipos. Parcialmente solúvel em água. Propriedades: estimulante e alucinógeno leve. Aumenta os níveis de serotonina no cérebro. Produz sensações de felicidade, conexão com outras pessoas e aumento da excitação sexual. Formas de uso: engolido como comprimido, mais comum. Dissolvido em bebidas para absorção mais rápida. Aspirado como pó, menos comum. Injetado nas veias, altamente arriscado. Usado antes ou durante o sexo para intensificar conexão e prazer. Efeitos: sensações de felicidade e amor. Maior sensibilidade à luz, som e toque. Aumento do desejo sexual. Efeitos colaterais: boca seca, suor excessivo. Aumento da frequência cardíaca, pressão arterial alta. Possível depressão após o uso. Limitações de uso: risco de desidratação ou superaquecimento. Pode causar danos cerebrais com uso frequente. Uso combinado com outras substâncias pode aumentar o risco de morte. Uso médico, atualmente em testes para tratamento de TEPC e depressão. Não amplamente aprovado para uso médico. Status legal: Sudeste Asiático, Tailândia, droga controlada de classe 1. Ilegal para todos os usos, exceto para fins médicos e de pesquisa autorizados. Penas severas para posse, produção ou tráfico. Mianmar, ilegal sob a lei de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Possuir, usar ou traficar pode levar a longas penas de prisão e multas pesadas. Camboja, substância psicotrópica ilegal. Uso, posse e tráfico proibidos sem permissão especial. Laos, proibido pelas leis de controle de drogas. Penas severas para tráfico e posse. Vietnã, ilegal com punições severas para posse e tráfico. Malásia, controlada sob a lei de drogas perigosas. Tráfico pode resultar na pena de morte. Indonésia, controlada sob lei de entorpecentes. Tráfico punível com pena de morte. Filipinas, ilegal sob a lei abrangente de drogas perigosas. Penas severas, incluindo prisão perpétua. Brunei, ilegal sob leis de controle de entorpecentes. Tráfico punível com pena de morte. Timor-Leste, provavelmente legal sob convenções da ONU. Sem uso médico ou recreativo permitido. Singapura, controlada sob a lei de uso indevido de drogas. Tráfico pode resultar em pena de morte. Leste Asiático e Oriente Médio, China, substância psicotrópica controlada. Ilegal sem autorização do governo. Taiwan, controlada sob a lei de prevenção de perigos de entorpecentes. Ilegal para uso recreativo. Hong Kong, controlada sob a portaria de drogas perigosas. Ilegal para uso recreativo. Coreia do Sul, controlada sob a lei de controle de entorpecentes. Posse e tráfico são crimes. Japão, controlada sob leis de estimulantes e de entorpecentes e psicotrópicos. Uso recreativo estritamente proibido. Rússia, controlada pela Lei Federal de Drogas e Substâncias Psicotrópicas. Ilegal para todos os usos, exceto pesquisa aprovada. Emirados Árabes Unidos, estritamente proibida. Pequenas quantidades podem resultar em longas penas de prisão. Catar, controlada sob leis antidrogas. Penas severas para posse ou tráfico. Arábia Saudita, ilegal, tráfico pode ser punível com a morte. Iraque, controlada sob leis antidrogas. Israel, controlada sob a portaria de drogas perigosas. Ilegal para posse, uso ou distribuição sem autorização. Maldivas,
criminalizada sob leis de entorpecentes. Butão, controlada sob leis de entorpecentes. Ilegal para uso recreativo. Sul da Ásia e Oceania, Austrália, substância proibida de classe 9. Ilegal sem autorização especial. Índia, controlada sob a Lei de Drogas e Substâncias Psicotrópicas. Ilegal para uso recreativo. Sri Lanka, controlada sob a Portaria de Venenos, Ópio e Drogas Perigosas. Penas severas. Omã, controlada sob leis antidrogas. Paquistão, controlada sob lei de entorpecentes. Ilegal sem autorização. Mongólia, controlada sob leis de entorpecentes. Uso recreativo proibido. Quirguistão, controlada sob leis de entorpecentes. Ilegal, exceto para pesquisa autorizada. Jordânia, controlada sob leis de substâncias controladas. Europa, Alemanha, controlada sob a lei de entorpecentes. Ilegal para posse, produção ou distribuição. França, controlada sob leis de saúde pública. Uso recreativo proibido. Portugal, descriminalizada para uso pessoal em pequenas quantidades, tráfico ilegal. Espanha, descriminalizada para uso pessoal em espaços privados, tráfico ilegal. Suíça, controlada sob leis de entorpecentes. Posse pode levar a multas ou prisão. Reino Unido, droga de classe A sob a lei de uso indevido de drogas, penas severas para posse, fornecimento ou produção. Itália, controlada sob leis de entorpecentes. Noruega, controlada sob leis de entorpecentes. Uso recreativo proibido. Américas, México, pequenas quantidades descriminalizadas para uso pessoal, tráfico ilegal. Colômbia, descriminalizada para uso pessoal, tráfico e posse pública ilegais. Brasil, controlada sob leis de entorpecentes. Tráfico e posse puníveis com penas severas. Estados Unidos, substância controlada de classe 1. Ilegal para todos os usos, exceto pesquisa médica aprovada. África, Egito, controlada sob leis de entorpecentes. Ilegal para posse, uso ou distribuição. Etiópia, controlada sob leis de controle de drogas. Uso recreativo proibido. Líbia, ilegal sob leis gerais de proibição de drogas. Marrocos, controlada sob leis de entorpecentes. Zimbábue, classificada como droga perigosa. Ilegal para posse, uso ou distribuição. Nações Unidas, ONU. O MDMA está listado no anexo 1º da Convenção da ONU de 1971 sobre substâncias psicotrópicas. Os países membros são obrigados a proibir a produção, distribuição e posse, exceto para fins científicos ou médicos. 7. Heroin. Full name, diacetilmorfine. Common names: Heroin, Hero, Brown Sugar, Smack, H, Black Tar, Horse, Junk, Dope, Gear, Dragon, Skag, Boy, Mood, Black Pearl, Brown Crystal, White Lady, Black Eagle, etc. Appearance: White or Brown Powder. Sticky Black Substance, Black Tar. Sligel Bitter Taste. Soluble in water. Properties: Opioid analgesic. Rapid onset, potent effects. Produces intense euphoria and sedation. Equally addictive, severe withdrawal symptoms. How it is used: intravenous injection, dissolved in water. Snorting powder. Oral ingestion, in drinks or capsules. Smoking vaporized substance. Effects: intense pleasure and relaxation. Pain and anxiety relief. Numbness, mental clouding. Drowsiness, well-being. Side effects: náusea, vomiting. Respiratory depression, slowed heart rate. Coma, death, especially with polydruguse, severe withdrawal, anxiety, muscle pain, insomnia. Long term, immunosuppression, organ damage. Injection risk, infections, vascular damage. Usage restrictions, extremely high risk, no safe dose. Never combine with alcohol, sedatives, other opioids.
chronic use mycose social, mental collapse. No medical use prohibited worldwide. Medical applications, used in assisted treatment, HAT, in some European countries for severe opioid dependence. Administered under strict medical supervision. Most banned for medical use global. Diamorphine may be used for pain limited UK, Swiss contexts. Legal status, South East Asia, Thailand, Schedule narcotic, ilegal, severe penalties including death for trafficking. Myanmar, ilegal. Cambodia, ilegal. Laos, ilegal. Vietnã, ilegal. Malaysia, Dangerous Drugs Act, Trafficking Punishable by Death. Indonésia, ilegal. Philippines, ilegal, severe penalties. Brunei, ilegal, death penalty for trafficking. Timor-Leste, presumed legal under conventions. Singapore, ilegal, imprisonment, caning for possession. East Asia e Middle East, China, narcotic, possession trafficking criminal offenses. Taiwan, ilegal under Narcotics Hazard Prevention Act. Hong Kong, controle under Dangerous Drugs Ordinance. South Korea, ilegal. Japan, ilegal under Narcotics and Psychotropics Control Act. Rússia, ilegal. UAE, ilegal, long term imprisonment for possession trafficking. Catar, ilegal. Saúde Arábia, ilegal, death penalty for trafficking. Iraque, ilegal. Israel, ilegal under Dangerous Drugs Ordinance. Maldivas, ilegal. Butão, ilegal. South Ásia e Oceania, Austrália, Schedule 8 Controle Drug, Medical Use Gully Restricted. Índia, ilegal. Sri Lanka, ilegal. Oman, ilegal. Paquistão, ilegal. Mongólia, ilegal. Kirguistão, ilegal. Jordan, ilegal. Europe, Germany, ilegal under Narcotics Act. France, ilegal under Public Health Code. Portugal, Trafficking Prohibited, Personal Use Decriminalized. Spain, ilegal. Switzerland, legal in Medical Health Programs. UK, Class A Drug, Unauthorized Possession Supply ilegal. Italy, ilegal. Norway, ilegal. Américas, México, ilegal. Colômbia, ilegal. Brasil, ilegal. USA, Schedule e Controle Substância, ou não medical use ilegal. África, Egipte, ilegal. Etiópia, ilegal. Líbia, ilegal. Morocco, ilegal. Zimbábue, ilegal. United Nations, listed under Schedule of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. Prohibits all non-medical and non-scientific use global. Only a few countries permit or regulated medical programs. 8 Popper. Full name, amilnitrite, isobutylnitrite. Common names, Popper, Poppers, Hash, Jungle Juice, Liquid Gold, Locker Room, M, Snapper, Truce, etc. Appearance, volatile liquid. Distinct, pungent odor. Packaged in small bottles for inhalation. Properties, vasodilator, expands blood vessels. Induces immediate euphoria and relaxation. Enhance sexual pleasure and reduces pain during intercourse. How it is used, sniffed directly from the bottle. Inhaled fruclote or cotton to control ammon. Used before during sex to relax muscles. Common during anal intercourse. Effects, dizziness, euforia. Flushed skin, rapid heart. Temporary sexual pleasure enhancement. Side effects, eadaches, náusea. Low blood pressure. Risk of fainting with overdose. Usage limitations, avoid direct skin contact or ingestion. Dangerous with erectile dysfunction drugs, exemplo gratia Viagra. May cause heart failure. Avoid poorly ventilated areas. Medical use,
Formerly used to treat angina. Rarely used in modern medicine. Legal status, South East Asia, Tailã, controle substância, ilegal for recreational use, severe penalties. Myanmar, ilegal, strict penalties. Cambodia, ilegal, psychotropic substance unis licensed. Laos, ilegal. Vietnã, ilegal, severe penalties. Malaysia, ilegal, under dangerous drugs act. Indonésia, ilegal, controle substância. Philippines, ilegal, severe penalties. Brunei, ilegal, severe penalties including death. Timor-Leste, liquor ilegal under conventions. Singapore, ilegal, harsh penalties including life imprisonment or death. East Asia e Middle East, China, ilegal, controle substância. Taiwan, ilegal, controle under narcotics laws. Hong Kong, ilegal, strict narcotics laws. South Korea, ilegal, psychotropic substância. Japão, ilegal, stimulant control laws. Rússia, ilegal. UAE, ilegal, severe penalties. Catar, ilegal, harsh anti-drug laws. Saúde Arábia, ilegal, death penalty possible. Iraque, ilegal. Israel, ilegal under dangerous drugs ordinance. Maldives, ilegal. Butão, ilegal. South Ásia e Oceania, Austrália, ilegal without prescription. Índia, ilegal, banned for recreational use. Sri Lanka, ilegal, imprisonment for possession. Oman, ilegal. Paquistão, ilegal. Mongólia, ilegal. Kirguistão, ilegal. Jordan, ilegal. Europe, Germany, ilegal, controle substância. França, ilegal, public health law. Portugal, ilegal. Spain, ilegal, finês or imprisonment. Switzerland, ilegal. UK, legal for non consumable purposes only, recreational use banned. Italy, ilegal. Norway, ilegal. The Americas, México, ilegal, precursor chemical. Colômbia, ilegal. Brasil, ilegal. USA, banned for recreational use, controle as in Alan. África, Egipte, ilegal. Etiópia, ilegal. Líbia, ilegal. Morocco, ilegal. Zimbábue, ilegal. United Nations, not listed under drug control treaties. Regulation left to individual countries. Safety concerns. Using these substances in the context of sex carries significant risks, including the spread of sexually transmitted infections, STIs, potential for sexual assault, and mental health issues. Combining or overdosing on these drugs can lead to dangerous consequences, including heart failure or even death. Many of these substances are controlled or illegal in many countries, including Thailand. E aí, pessoal? Tudo certo? Espero que vocês tenham conseguido entender melhor o que é o chemsex e conhecer algumas das substâncias que fazem parte disso. São várias, cada uma com seus próprios efeitos, sintomas e limitações. Tomara que o episódio de hoje tenha sido útil para você, nem que seja só um pouquinho. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, seguir, se inscrever e ativar o sininho lá no nosso canal Fangai Haiku ou na playlist High Talk. Assim, você não perde nenhuma novidade quando sair episódio novo. Tem dúvidas, sugestões ou quer trocar uma ideia? É só deixar nos comentários. Eu adoro conversar com vocês e ouvir o que pensam, seja elogio ou feedback construtivo. Ah, e esse é o nosso primeiro episódio em português do Brasil. Eu usei inteligência artificial para fazer a tradução e a narração, então, se tiver algum errinho, já peço desculpas. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio, Além do Prazer, os perigos ocultos do sexo químico, parte 2, na versão em português do Brasil. Se cuidem e até mais. Savasdei Krub.